Boa noite para mais um Pretas em Roda. Hoje nós estamos na cadeia produtiva da música com Nayara Lopes, Simone Souza, Liana Cavalcante, do Coletivo Iabás, e Fatinha Gomes, do Cariri. Vou passar a voz para Simone Souza, nossa mediadora. Boa noite a todas, todos e todes. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Pretas em Roda, Caminhos Possíveis. Essa noite nós vamos conversar com mulheres da cadeia produtiva do Ceará. Então eu vou começar me apresentando. Meu nome é Simone Souza, eu sou cantora, professora, pesquisadora e compositora. Eu sou uma mulher negra, estou usando um vestido preto com um colar colorido. Meu cabelo é crespo, está solto, e atrás de mim vocês podem ver a logo do Júlio das Pretas. E para conversar com a gente hoje, para fazer parte dessa roda e apontar possibilidades de caminhos, eu começo chamando Fatinha Gomes, que é cantora, compositora, intérprete, professora, pesquisadora, como ela mesma se define, LGBT, gorda, periférica e fundadora do coletivo Cantando Marias. E ela vai se apresentar um pouco melhor pra gente. Então, Fatinha, seja muito bem-vinda. Obrigada, Simone, pela recepção. Eu sou uma mulher indígena, eu tenho cabelo ondulado, eu estou em minha casa, aqui atrás tem um fundo branco, e a minha companheira está ali assistindo alguma coisa que eu não sei direito o que é. E como a Simone falou, né, eu sou cantora popular, sou formada em música pela Universidade Federal do Cariri, já atuo aqui na região do Cariri, mais especificamente, há mais ou menos 20 anos, né, com música, com estudos e também com pesquisas. Atualmente, eu tenho um trabalho com mulheres pretas e com mulheres indígenas aqui da região do Cariri, um grupo chamado Cantando Marias, onde nós cantamos e contamos histórias de vida e também cantamos músicas de tradição, né? Músicas que foram passadas de geração a geração, mas sempre trazidas pela memória dessas mestras, né? A mestra Margarida, mestra Edith Dias, mestra Zulene, mestra Maria do Horto, e tantas outras, né, que fizeram tantas histórias e que vem fazendo ao longo de, sei lá, tantas décadas aqui na região do Cariri. Um outro trabalho mais recente, que é um trabalho chamado Íntima, que é o meu trabalho autoral, assim, depois de tantos anos, né, assim, com tantas questões, assim, enquanto mulher compositora, eu crio essa coragem dentro desse período de pandemia, né, também, que foi um período mais de reclusão, e eu começo a revisitar esse meu lugar, né, de tocar o meu instrumento, de escrever minhas poesias e transformar tudo isso em canções, né? E aí eu fiz o pré-lançamento agora desse trabalho. E é isso, basicamente isso. Essa é a minha apresentação. A gente segue já falando algumas coisas, ou aí a gente abre para as outras companheiras falarem? Sim, vou chamar as nossas companheiras aqui de conversa. Muito obrigada, Fatinha. Seja muito bem-vinda. E eu convido também para conversar com a gente Nayara, que é técnica e musicista, que faz parte da Rede Mulheres na Técnica e do Fórum das Áreas Técnicas e que vai se apresentar melhor para a gente agora. Nayara, seja muito bem-vinda. Oi, gente. Oi a todos, todos e todos. Me chamo Nayara Lopes, né? Isso me resume bem, já tinha comentado com a Simone e com a Camila, ser musicista e técnica. E dentro disso, né, justamente para eu me dizer e pautar para cego ver, eu sou uma mulher lésbica, não binária, mas me identifico mesmo com esse nome feminino,
essa potência feminina para mim é muito importante, então eu me sinto confortável nesse lugar. Tenho cabelo crespo curto, não sou uma negra de pele escura, né, meio parda, só que às vezes eu não gosto de me chamar de parda, porque o pessoal diz que parda é papel, então eu estou mais ou menos nesse meio termo, realmente eu respeito, estou aí nesse lugar. Trabalho com música desde que eu me entendo por gente, né? Sempre quis, assim, mais ou menos desde os meus 17 anos. Sou musicista profissional, fiz baile, barzinho, várias coisas. Em 2011 eu comecei na área técnica. Hoje em dia eu posso dizer e me orgulho muito de dizer que eu sou uma das desbravadoras de mulheres técnicas no Ceará, né? Principalmente aquela que desbravou mesmo e que chegava lá nos locais que eram de homens, que até então eram locais de homens, né, que eles se diziam ser os donos dos locais, eu me colocava ali realmente para pautar meu lugar, para abrir espaço para outras mulheres, que hoje em dia é muito do que eu faço, né, tanto a partir de cursos, hoje em dia eu sou facilitadora, né, dou muitos cursos de introdução a essa área técnica para as mulheres, né, quem quiser, trans, lésbicas, não binárias, bis, eu estou aí sempre abrindo esse lugar, esse espaço, levando também, junto com as outras meninas da rede, o nome da Mulheres na Técnica de forma nacional, né? A gente sempre representando, né? Encontrando com as meninas do Pará, as meninas ali do São Paulo, do Rio. A gente está sempre fazendo essa questão e hoje em dia é isso que eu faço. Eu trabalho na cadeia da música. Eu estou no meu home studio, né? Que também tem um fundo branco. E aqui atrás um painel que a gente chama de difusor. E é isso, estou aqui. Obrigado pelo convite. A gente é que agradece você ter aceitado o convite. Que bom, seja muito bem-vinda, Nayara. Queria apresentar também a Liana Cavalcante, que está aqui com a gente para conversar, que é cantora, atriz, produtora cultural e educadora social no coletivo Iabás e faz parte também da Casa das Negras. Liana, seja muito bem-vinda. Axé, gente, muito obrigada. Queria começar agradecendo muito por esse convite. A minha descrição é mulher negra de pele clara, atrás de mim tem um fundo laranja. Eu estou usando um turbante meio roxo com as estampas e uma sombra amarela e um glossinho rosa. E estou com uma roupa preta. E sou cantora, atriz, né, educadora social, produtora no coletivo Iabás, que é um coletivo de múltiplas linguagens, que é sediado na Casa das Negras, né? E aí na Casa das Negras a gente tem essa oportunidade de desenvolver uns trabalhos mais ligados ao social, né? Na produção, relacionando a esse público negro LGBTQIA+. A gente está aí às vésperas da estreia de um trabalho novo, que é Encantarias de um Boimeiro, que é um trabalho de teatro, mas que também passa por muitos caminhos da música popular. A gente vem sempre trabalhando a música dentro do teatro também. E a gente desenvolve 2 manifestações de adição aqui na Casa das Negras. Um é o Coco das Goiabeiras e outra é o Bumba Meu Boi Canarinho. O Coco das Goiabeiras já vem fazendo desde 2017. E o Bumba Meu Boi Canarinho nasceu esse ano, foi batizado. Ele foi formado agora junto com o processo de Encantarias do Juremeiro. E sendo uma alegria muito grande para a gente estar trabalhando essa linguagem da música dentro da música mais das tradições populares, né, das tradições negras, afro-indígenas. E é isso. Muito obrigada, Liana. Que bom. Seja bem-vinda. E também, completando essa roda de pretas, eu queria apresentar Camila Santino, produtora cultural multiartista, que está à frente do Feijão de Corda, que também está à frente dessa programação. Camila, novamente, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Eu sou Camila Santino,
mulher preta, estou com um turbante pela primeira vez feito por mim, de tons azuis, uma camisa azul escura com estrelas coloridas e atrás vários cards, posts, imagens ressaltando e valorizando a cultura negra e feminina. Eu estou muito feliz de este evento estar acontecendo, é um sonho, assim, faz algum tempo. Eu preparei e pesquisei várias coisas para dizer aqui, mas eu vou ficar só com uma citação da Lélia Gonçalves, que diz que do negro exige-se que seja um bom preto. Isso posto, o resto vem naturalmente. Eu nunca fui uma boa preta e nem quero ser. Nem a minha produção cultural, nem a minha arte, que teve um gás nessa pandemia, foi o que me salvou mentalmente várias e várias vezes. Principalmente meu último projeto, o hashtag Experimentações Visuais enquanto Acordo, sim, Lélia Gonçalves. Eu não consigo, gente. Mas saiu, a situação é essa. É isso. Muitíssimo obrigada, Camila. Seja bem-vinda também. Eu preciso começar dizendo que é sempre muito potente estar reunida com pretas, em especial com um tema tão necessário e urgente. Na verdade, urgente há tanto tempo, né? Porque o Brasil não começou a ser genocida com o desgoverno que está aí, não começou a ser genocida com a pandemia, que não está só aqui. O Brasil já é genocida para determinadas populações desde o seu início como Brasil, infelizmente. Então, apontar caminhos possíveis nesse momento, como em todos os momentos, sempre foi uma coisa bastante urgente. E eu realmente acredito que esses caminhos precisam ser apontados por quem está justamente na base desse Brasil genocida, por quem está na ponta, nos lugares para onde esse Brasil genocida está apontando. Sendo assim, eu vou começar, né, já convidando a todas a falar um pouco sobre o impacto do contexto no qual a gente vive, né, no contexto de desgoverno, sim, de um governo que é explicitamente genocida, e ainda por cima no contexto do impacto que a pandemia e o isolamento trouxeram para os lugares onde nós nos encontramos agora. Então, considerando que aqui nós temos mulheres que fazem parte da cadeia produtiva da música, que são não só artistas, mas também produtoras culturais, técnicas, e que estão próximas desses lugares onde a gente tem realmente pessoas que certamente sofreram o impacto de uma maneira mais pesada do que a maioria das pessoas. Então, mulheres pretas e indígenas do Cariri, mulheres na área técnica. A área técnica da cultura certamente teve um maior impacto dentro da cultura, que já foi uma área muito impactada. E aí, se a gente pensa em mulheres que já são invisibilizadas desde sempre, nesses lugares que, como a Nayara bem definiu, costumam ser vistos, porque não são, mas costumam ser vistos como lugares de homens, né, como se isso existisse. Lugares de periferia, artistas indígenas, artistas negros. Então, como foi para vocês, como vocês enxergam, como vocês veem, né, o impacto desse contexto dentro desses lugares e para essas pessoas? Vou começar jogando essa... Eu não sei se seria uma provocação, essa pergunta mesmo, né? Como vocês olham para isso? Qual é o olhar? Qual é o nosso olhar para isso? Cara, pois é, né? Assim, essa questão da invisibilidade, né? Cara, que negócio doido, né? A gente conseguiu, com muita luta, né, instituir aí a Lei Aldir Blanc, que salvou um monte de gente por um bom tempo, inclusive eu, que vos fala, né? Uma dessas pessoas. Mas aí é muito louco
que foi a partir da necessidade de quando a gente viu a Lei Aldir Blanc, né, falando assim da área técnica, das mulheres invisibilizadas técnicas, né, que foi quando o desespero meio que da técnica bateu, assim, porque era uma coisa que trazia muitos artistas, né, tipo o performer, o ator, o cantor, né, aquela pessoa que conseguia fazer um show sozinho em casa, bastava acender uma luz, sei lá. E aí bateu o desespero no grupo, assim, gente, e aí os técnicos, né? Porque, primeiro, né, para a mulher, né, para as mulheres da técnica do Ceará, a gente já sabe que a gente não trabalha, a gente não consegue trabalhar com qualquer pessoa, né? Porque os manos, eles se amam, então eles se apoiam, independente do que eles fazem, do que eles falam, e aí não importa o local. E a mulher, às vezes, até para ela estar dentro desse nicho, ela quase que tem que virar humano, né? Assim, antes de eu me assumir uma pessoa não binária, eu distorci bastante minha imagem mesmo, inclusive. Mesmo eu já não sendo uma pessoa com uma imagem tão feminilizada como a gente sempre conheceu desde criança, né? Mas várias vezes eu me masculinizei mais ainda para estar dentro desses lugares, para estar dentro desses padrões, para poder exercer esse tipo de trabalho. Hoje em dia, graças a Deus, me sinto confortável onde eu estou. E vejo várias mulheres também, inclusive, se sentindo confortáveis, porque é quando a gente começa a bater de frente com esse tipo de assunto, né? Assim, de tipo, eu não preciso estar num padrão X, porque eu quero estar assim e eu posso trabalhar assim do jeito que eu quiser. Enfim. Mas aí bateu esse desespero, porque justamente como as mulheres, né, a gente trabalha com um grupo muito seleto, a maioria das mulheres técnicas, a maioria das mulheres iluminadoras, elas trabalham com o próprio grupo de teatro delas. Nem todas são freelancer, né, e aí no grupo era meio que uma coisa que se bateu o desespero, assim, tiveram amigas, tiveram manas que estavam fazendo trabalhos domésticos, assim, né, se oferecendo para trabalhos domésticos, porque a gente faz arte também por amor, mas a Enel não fornece energia a gente por amor, nem a Cagés, nem nada. E aí a gente viu que realmente tinha um lance muito louco de se unir para essa situação toda, porque é isso, assim, que nem um braseiro, né? Tipo, hoje minha mãe de santo me mandou uma história que era do carvão, que se você tirar um carvão da brasa, com o tempo a chama se extingue e ele se apaga. Quando você volta ele de novo para o braseiro ali, ele se acende de novo porque ele está em conjunto com os outros carvões e aquilo ali faz uma chama, aquilo ali faz um fogo. Então, a gente percebeu em algum momento que se a gente não tiver essa força coletiva e a gente não se colocar à frente e começar a desbravar isso e pautar e apontar o dedo na cara daquelas pessoas que fazem questão de não ver a gente não conseguia nada. Houve um certo momento de muita desarticulação por causa de alguns manos, né, que o ego sobe muito a cabeça, assim, em algum momento, e aí não consegue. E o pior é que você não sabe para que lado você vai, porque você deveria cobrar os homens de ter um mínimo de empatia com as mulheres, porque eles não conseguem se colocar no nosso lugar, mas ao mesmo tempo a gente, enfim, não pode totalmente julgar eles por não se colocar no nosso lugar, porque isso é uma coisa estrutural, histórica. O brasileiro tem uma memória curta, e eu acho isso altamente triste. Eu não sei, a gente passa mais tempo vendo meme na internet, e é muito mais legal a gente ver um meme na internet e lembrar ele a semana inteira do que a gente assistir sobre política, do que a gente lembrar o que o presidente fez no verão passado, dizendo que a gente sabe que ele nunca prestou, e mesmo assim as pessoas fazem questão de esquecer. E isso acontece, e é tudo político, né? Então, as mulheres na técnica, a gente teve que começar também a fazer essa questão política. E várias delas trouxeram muito esse movimento das negras, né, negres, de todo mundo que a gente podia agregar justamente para viabilizar, para todo mundo começar a ver tanto a área técnica como a área técnica feminina, que é a mais apagada de todas, né? Eu, particularmente, não sofri tanto, porque, diferente das outras mulheres técnicas, eu sou uma das únicas
que faz áudio no estado, né, e principalmente na cidade. E desde quando eu comecei a trabalhar, graças a Deus eu trabalho com várias pessoas que eu amo, de paixão, assim, gosto de todos, me relaciono bem com todos, e a gente tem esse trabalho que é constante, né, sempre que eles podem, eles me chamam e tudo mais. Mas toda vida que eu podia também falar assim, não, gente, eu vou indicar alguém, porque eu sei que alguém está precisando mais que eu, né? E aí é um momento da gente, às vezes, meio que se tocar e segurar as rédeas para poder a gente estar se unindo e ver como é que se resolve, assim. Foi o jeito urgente, já que nada foi urgente, né? Urgente era o tempo da gente fazer a lei acontecer, mas urgente não era o tempo da gente receber o pagamento, não era o tempo... nenhum foi urgente, o auxílio não foi urgente, nada foi urgente. Mas a gente se juntar foi urgente, né? E aí partiu, lógico, dessa parte feminina mesmo, da arte, assim, as mulheres tomaram a frente de várias coisas. Eu me lembro que aqueles movimentos dos mantimentos, quem tomou muito à frente foi a Silvia Moura, foi a Ruth, né? Assim, puxaram muito da galera, gente, quem precisar, se inscreve, tarará. Mas é isso, assim, fica muito essa questão da lição, né, do braseiro, assim, e é foda porque quando a gente começa a voltar para o nosso normal, né, porque querendo ou não a gente volta para o nosso normal, que não existe novo normal, é o normal mesmo, a gente vai esquecendo e a gente tem uma tendência a esquecer, e a gente vai começando a se acomodar de novo, esquecendo esses movimentos, esquecendo essas demandas, e elas vão voltar do mesmo jeito, assim. Né? Eu acho que, mas no geral, eu vi muita positividade, justamente porque a gente começou a realmente um movimento gigantesco, né? Tanto das mulheres em si, como dos LGBTQIA+, negras, indígenas, tarará. E a gente tem que continuar fazendo, né? Porque a gente está levando golpe atrás de golpe. Mas é isso, urgente, né? Como urgente. Eu acho isso, assim, nem sei se eu respondi a pergunta, mas falei. É assim, quando a gente começa a tratar desse tema, é sempre muito pesado, porque desde que iniciou todo esse avanço do bolsonarismo, né, a gente já vivia situações muito difíceis, porque as pessoas de terreiro, somos pessoas negras, outros meninos são mais retintos do que eu, então eles passam por outras situações até mais pesadas do que o que eu poderia estar vivenciando. Isso falando aqui dentro do contexto do nosso coletivo, né? E o que ele está no cotidiano da nossa vida, está no cotidiano do nosso trabalho, mas se você vier aqui, você vai ver que é a casa de pessoas de terreiro. Nós temos santos, a gente usa guia, tem assentamento, são muitos elementos que a gente anda carregando do terreiro, que faz parte do nosso corpo, né, da nossa vida. E aí, fechar o combo, nós somos pessoas LGBT, né? Eu sou uma mulher bi e o marido é um homem trans, e tem a galera que que é não binário, Tassiano também. E a gente vive assim nesse combo, que é uma galera de terreiro LGBT. Fizemos todo o possível e o impossível que esteve ao nosso alcance para que esse homem não chegasse a onde ele está hoje, que é na presidência, já prevendo assim, absurdos, né, do que poderia rolar. E na época, assim, tinha muita conversa atravessada de vocês são exagerados, vocês dizem, que não vão sair matando viado. Mas aí foi ver exatamente o que a gente previa que fosse acontecer, né? É o que de fato começou a acontecer. A gente começou a ser tratado pela nossa própria comunidade. Quem vive sabe como é que é a relação de comunidade, né? Até a própria comunidade, diante desse conflito, né, ideológico,
e aqui no Grande Pirambu, de um modo geral, um histórico de luta, o histórico de uma comunidade de lutas sociais, de lutas trabalhistas, mas dentro da nossa comunidade a gente passou a ser tratado com muito, a gente passou a sofrer muito racismo religioso, a gente passou a sofrer muita LGBT, assim, ainda mais do que o que a gente vivia antes. Até nos nossos ciclos, até nos próprios ambientes, um ambiente de conforto e cuidado, que inclusive eram os familiares, né, com as nossas relações, passaram a dignidade das nossas relações, da família, da nossa existência. Tá ouvindo? Liana, eu queria... Estava cortando, mas dava para entender. Mas a última frase que você falou cortou completamente. Talvez você falar um pouco mais devagar, a gente consegue entender mesmo com os cortes. Vamos ver. Tá bom. Estava falando, né, que dentro da nossa família, pessoas que antes aceitavam tranquilamente as relações, foi dar dúvidas em relação à cidade da nossa família, né, a dignidade da nossa existência, a partir dessa questão do avanço do bolsonarismo. Então, a gente sofreu muito com isso, né? Antes de sofrer em relação à pandemia e ao trabalho, a gente sofreu com esse impacto ideológico, né? Com essa violência ideológica que foi plantada e tudo. E aí, no meio disso, veio a pandemia. Pegou a gente, assim, num momento de muita vulnerabilidade, né? A gente, enfim, nós somos artistas negros da periferia, sabemos a dificuldade trabalhar com arte dentro de uma periferia, que é o espaço que a gente acredita, né? A gente acredita na nossa comunidade, né? Acredita no nosso público, nas pessoas que vivem no entorno da nossa casa e na potência da produção periférica, né? A gente acredita nisso, acredita na potência da ação dos quilombos, aldeias e tudo. Então a gente acredita, né, nesse lugar de potência e dessa potência de público que é a periferia. Então, para a gente, assim, foi muito difícil, porque o mercado de trabalho para a gente já é muito fechado, já é muito difícil. Hoje em dia, a gente tem uma organização que é o Fórum Multilinguagens de Artistas Negros e Periféricos do Ceará. Uma mobilização que a gente gerou desde dezembro do ano passado, e a partir desse fórum a gente começou a conseguir vários lugares de resposta junto à Secretaria de Cultura, que a gente antes nem vislumbrava ter. Tipo, a partir da constituição do fórum, a gente conseguiu dialogar com o secretário de Cultura sobre a necessidade de cotas nos editais culturais, que é uma coisa que eu acho que já poderia ter, não precisava a gente ir lá e questionar por que não há cotas. Mas não há, o fato é que não há. E aí a gente levou essa pauta do mesmo modo que a gente levou a necessidade das cotas dentro das curadorias, né? As pessoas que fazem seleções dos editais também precisam ter representatividades negras, LGBTQIA+, senão a gente nunca vai entrar. Né? Hoje em dia a gente tem essa organização, a gente criou justamente por conta de várias dificuldades que a gente já sofria, que a gente já sentia no nosso trabalho, e que foram se intensificando com a pandemia. A gente não teve acesso, a maioria de nós, ao auxiliar do governo, e aí a gente ficou realmente dependendo das políticas para a cultura em relação à pandemia, o que foi muito complicado, porque as políticas eram quase inexistentes. Quem dependia delas sabe, assim, que ficou difícil lidar
com o atraso dos auxílios, o atraso dos editais que são lançados e não são divulgados os resultados. E quando a gente se encontra com a galera do fórum, a galera preta que chegou para somar e para falar sobre as suas questões, nós chegamos à conclusão que a maioria dos nossos não foi atingido, não foi nem atingido pela lei Aldir Blanc, entende? Nem chegou na maioria de nós do recurso, sabe? Não chegou na maioria de nós o recurso para as pessoas vulnerabilizadas, porque justamente as pessoas que realmente estão vulnerabilizadas não conseguem entrar nesse contexto de editais. Então, boa parte desses editais foi para uma galera que, de repente, nem precisava. E aí, enfim, uma galera da periferia, uma galera preta, uma galera que necessitava realmente de uma coisa emergencial, de um edital emergencial, ficou de fora. Então, assim, esse contexto de pandemia, ele revela a vulnerabilidade que a gente já sofre há muitos anos, mas que num contexto como esse é agravado ao quadrado. É como se piorasse ao quadrado a circunstância de trabalho. E isso eu estou falando, mas assim, eu fiz faculdade, assim foi minha professora no IFCE, inclusive agradecer pelos ensinamentos e estou feliz de estar aqui com ela. Então, eu tive acesso à universidade, eu tive acesso ao mestrado, eu tive acesso a muita coisa na vida que tem uma galera que faz arte na periferia que não teve. Então, eu consigo escrever edital com todas as dificuldades que a gente enfrenta para estar produzindo arte nesse território, a gente consegue escrever, mandar e aprovar alguns, mas tem uma galera que não consegue. A maneira como está escrito não é para o nosso povo, não é para a nossa população. A forma como é desenvolvido os formulários, tudo, até mesmo as prestações de contas, é feito para deixar a nossa população negra de fora. Não é feito para que a gente participe, né? Não é feito para favelado participar. Os editais. Então, assim, é claro que a gente deve comemorar os avanços e o benefício que a Aldir Blanc trouxe para a nossa classe, mas também compreender que a Aldir Blanc deveria ter atingido um grupo maior de artistas vulnerabilizados que não atingiu, que não chegou, né? E a gente, inclusive, teve diálogos com a Secretaria de Cultura sobre formar políticas para artistas negros. Quando a gente faz o nosso mapa cultural, a gente fornece todos os nossos dados bem bonitinho, inclusive quem é preto, quem é LGBT, quem não sei o que, tá lá no seu mapa cultural, né, aqui de Fortaleza, mas eles não fazem absolutamente nada com esses dados, e isso a gente ouviu da Secretaria de Cultura. Eles não têm pesquisa a partir desses dados, eles não geram política a partir desses dados. Então, assim, porque esse tema, ele meio que passa um turbilhão de coisas na minha cabeça, mas eu acho que são, assim, só para a gente iniciar conversando, mas isso, como a pandemia evidencia situações de vulnerabilidades que os artistas negros da periferia, dos quilombos, das aldeias, já vêm sofrendo há muito tempo, né? E com a pandemia, na verdade, ele se agravou, essas situações se agravaram. Eu espero que tenha dado para ouvir, porque eu estou 24 anos. Mas é isso. Quando eu escuto Nayara e Liana, eu só tenho uma certeza, assim, do quanto vocês estarem aí e eu estar aqui, né, de alguma forma. Pelo que eu entendi, todas vocês estão na capital, né? Eu só tenho certeza de uma coisa, acho que 98% todas as falas a gente se encontra em algum lugar, né? Quando se trata de entender que, quando se pensa as artes no Brasil, é importante também se questionar se esse é nosso único momento pandêmico, né? Assim, quanto tempo estamos em momentos pandêmicos, assim, quando se trata de ser mulher, de ser LGBTQIA+, de ser periférico,
de ser preta, de ser indígena, quando foi que em algum lugar, principalmente se tratando de questões de políticas públicas, nós não estivemos nesse lugar, né? E aí, como a própria Nayara e a Liana trouxe também, as questões dos editais, que é uma coisa que, assim, é gritante, né? Assim, o discurso que se tem hoje para se pensar, principalmente curadorias em editais. Assim, é muito sério isso, é bastante sério. Não só pela questão de classe, raça, etnia, mas principalmente pensando a questão de gênero. Né? Quando você vai acessar, por exemplo, os resultados dos editais de música, né? E aí eu trago também outras linguagens, eu não posso excluir outras linguagens artísticas, mas o foco aqui é a música. Quando você abre, assim, você vê o resultado, às vezes, sei lá, um exemplo, 15 bandas, né? Tem uma única mulher ali. E, às vezes, essa única mulher, ela tem como base músicos acompanhadores, né? Ela nem sequer teve, na educação, no caminho dela, a oportunidade de criar uma banda só com mulheres, né? Assim, por todas essas questões estruturais, enfim. E eu sempre vi isso, né? Assim, tem muito tempo que eu observo isso e me questiono muito. Quando eu escrevi para a Simone, eu escrevi assim com essa angústia, né, Simone? Eu conversava com ela e falava, Simone, eu não aguento mais. Assim, eu não aguento mais ter que passar por isso, conversando só aqui com o Cariri, né, entendendo que muitas coisas passam por Fortaleza, que foi o que eu conversei com a Simone e com a Camila também, pensando que se foi difícil para vocês que estão na capital, imagina para nós, né? Esse nosso grupo de mulheres que eu citei para vocês, que o grupo Cantando Marias, são mulheres que estão na academia, né? Duas delas no Centro de Artes da URCA, estudam artes visuais, são formadas, uma cientista social, que passou pela URCA, está na URCA ainda, é aluna da URCA, e eu que também passei pela URCA e pela Universidade Federal do Cariri. Mas aí, como a própria Liana falou, que está nesses lugares, né, que você entende que você tem um acesso maior a informações, um acesso maior a conhecimento, e que você domina alguns códigos, né, que outras pessoas dominam, não significa que você esteja num lugar de maior conforto, né, porque quando eu vejo, por exemplo, o meu grupo de mulheres, a correria que elas passam, quando eu vejo, por exemplo, uma das mulheres que hoje está no nosso grupo, quando ela, nesse momento, desiste de ser professora universitária depois que ela passa, que ela desiste de ser uma mestranda depois que ela passa, em primeiro lugar, tanto para a professora como para a mestranda, uma mulher preta, que ela diz que não suporta mais esse lugar da academia, que ela diz que não suporta mais esse espaço que, às vezes, nos coloca num lugar que nós não estamos, né? De que, pronto, passou pela academia, está salva, né? Passou pela academia, então agora essa mulher vai. Nem sempre, sabe? Então, nem tudo que a gente aprende lá serve para a nossa vida em algum lugar da nossa existência. Muitas vezes vem mais para nos adoecer do que para nos colocar num lugar melhor. E aí, quando eu vejo tudo isso, assim, num momento tão delicado, eu começo a enxergar que se acentua mais, como a própria Liana trouxe, né, que tudo se acentuou mais nesse momento, mas desde quando a gente não vem passando por tudo isso, né? Por essa exclusão dos editais, por esse não olhar para essa cultura que vem diretamente da periferia, né, que quanto tempo faz que a gente deixa de olhar para as nossas mais velhas, para os nossos mais velhos que estão lá há muito tempo, né? Há mais tempo que nós. Quantas e quantas vezes nós tivemos que sair do nosso lugar original e perder a nossa essência, como a Nayara falou, né? Quantas vezes eu estive num lugar que eu não me sentia confortável, mas eu tinha que assumir ele para que as pessoas pudessem entender a minha importância ou compreender a minha potência, né? E aí, ainda pensando no que Nayara falou,
eu até me pergunto se a gente precisa mesmo dessas pessoas a essa altura, né? Será que essa rede que se fortalece, que começa a tomar uma dimensão maior agora no Ceará, será que ela por si só não consegue ser forte o suficiente, né? Eu sou muito entusiasmada, assim, eu tenho muito entusiasmo por tudo que eu faço. Então, será que se essa rede se junta de alguma forma e começa a dialogar, será que a coisa não toma uma outra dimensão, né? Uma coisa, para mim, é muito lúcida, não dá mais para discutir só no lugar, né? Que foi uma coisa que eu fiz durante muito tempo, mas o contato com outras mulheres em outros lugares, em outros estados, outros lugares do Brasil, inclusive lá no Brasil profundo, sabe? As conversas que eu tive com Simone, que sempre foram muito animadoras, é algo que nos fortaleceu muito aqui, né? Eu lembro que a última mensagem que a Simone me mandou, naquela última aquele último momento que nós tivemos no Cantando Marias, né? Depois que eu falei com ela, ela disse: Fatinha, eu estou aqui. E o que você pensar em algum momento fazer, ou discutir, ou elaborar, por favor, me chama. Então, assim, até essa importância de quem vai nos abraçar nesse momento é muito importante, sabe? É muito, muito importante. De dizer quem foi que fechou uma conversa dizendo, conta comigo, né? Quem é que se importa, de fato, comigo? Quem é que vai se importar com nós todas num momento como esse? Então, quando eu vejo o hoje, né, e eu posso ver um pouco o amanhã, eu penso nesse fortalecimento, esse fortalecimento precisa passar por dentro do nosso estado, e aí eu estou aqui no Cariri, e eu quero muito fazer parte dessa rede junto com vocês. E como eu disse, eu demorei um pouco a entender isso, mas eu vejo que outras mulheres, em outras linguagens aqui no Cariri, elas fazem isso. E, olha, é muita potência junto, sabe? Muita potência junto. E durante muito tempo eu fiquei me questionando por que eu não tinha entendido esse fortalecimento, né? Pensando, eu não sei se eu me individualizei ou se eu passei tanto tempo também muito dentro da universidade, né? Com um outro olhar, com um outro tipo de experiência, mas quando eu me jogo para o mundo, quando eu volto para os braços da mestra da cultura, né? Que foi um lugar onde eu sempre estive, mas eu estava muito mais no lugar do afeto do que no lugar político, né? Era no lugar assim, que eu tinha a todas elas como amigas. Ou quando eu confluo com mulheres que eu me identifico muito mais do que mesmo as mulheres que eu conheci dentro desse espaço acadêmico, eu começo a me entender num outro lugar. E eu penso, por exemplo, se eu posso pensar tantas coisas ruins que aconteceram hoje, né, nesse período de 1 ano e meio, mais ou menos, e eu posso pensar o futuro, eu diria que nossas mulheres artistas da música precisam ser reconhecidas muito cedo, sabe? Não dá para dar, por exemplo, um prêmio de Tesouro da Cultura, né? Que vocês certamente conhecem, para uma mestra quando ela já tem 90 anos, 80 anos de idade. Tem que dar quando ela tem 20. Tem que dar quando ela tem 20. Porque a Flatenara, Gustavo, que é uma jogadora de espadas, que toda a família dela é dessa tradição, de jogadores e jogadoras de espada. Tem um rezado aqui no João Cabral, ela brinca desde 2 anos de idade. Né? E quantas vezes a Flatenara perdeu emprego, trabalhos mais convencionais, né? Como acho que foi a Liana que falou, né? Não, foi a Nayara, que falou que a Enia não paga, acho que a Enia não se paga, né? Você falou alguma coisa assim, você tem que procurar uma outra fonte de trabalho para poder ter o pão de cada dia, né? Ter a comida, ter, sei lá, material de limpeza, pagar o próprio aluguel, pagar a internet, água, luz. E aí, quantos empregos ela perdeu, empregos remunerados, para ir para uma apresentação do grupo dela, que era na mesma hora do trabalho, e a patroa disse, se você for se apresentar com reizado, aí você não volta mais para cá.
E ela, não, vou me apresentar com rezado, porque eu brinco com rezado desde criança. Então, ela sai desse lugar e ela vai brincar. E ela perdeu, né? Ela perdeu o sustento dela ali de alguma forma. Aí eu me pergunto, por que uma menina que hoje tem 22 anos, que há 20 anos joga espadas, sabe, precisa ser reconhecida quando tem 80 anos? Não faz sentido isso. Então, eu entendo que essa discussão ela é muito importante, pensando nessa nova geração de mulheres da música. Hoje, quando eu penso Cariri, o quanto o trabalho com a educação musical aqui trouxe assim, uma avalanche de mulheres artistas, sabe? De mulheres da técnica, como a Nayara, de violoncelistas, de cantoras, de professoras de música, de pianistas, sabe? É muita gente talentosa no único lugar, para que as pessoas não entendam a grandeza e a importância disso. Então, esse fato é o que me vem agora, né? Pensar políticas públicas que respeitem os nossos lugares dentro desses habitats, porque eu acho que o foco aqui são políticas públicas, né? Não estamos tudo bem, pensamos coisas mais independentes, mas nesse momento, se não fossem as políticas públicas, mesmo com essa demora, teria sido muito difícil. E aí esse reconhecimento precisa chegar cedo, né? Não vamos deixar nossas mulheres cantoras dormirem na Praça da Sé, como eu já vi, em cima de um papelão, sabe? Uma mulher preta incrível, maravilhosa, assim, muito, muito poderosa, com uma voz incrível e dormindo na Praça da Sé no papelão, porque, enfim, não rolou para ela. Então, esse tipo de coisa, são essas histórias que não podem mais se repetir. Né? E aí, passando por todos esses lugares, pelos pretos que saem dos candomblés, das umbandas, de quem sai do seu quilombo, né? Tem muito, quando eu penso quilombo aqui na região do Cariri, eu penso as periferias, né? Você não vê preto retinto, e nem preta retinta no centro da cidade, mas só para as periferias, para você ver os grandes quilombos, né? Suba para lá para você ver o tanto de preto e de preta que não existe nesses lugares. E pessoas que têm muito conhecimento tem conhecimento com ervas, tem conhecimento com artes, tem conhecimento com dança, com teatro, mas que não têm acesso a esse conhecimento. Então, eu entendo que esse fortalecimento, ele parte daí, de ocupar esse lugar que nós merecemos e de ocupar eles cada vez mais cedo. Enquanto mais jovens formos, mais termos esse direito. Eu ouvindo vocês falarem, até fico assim, o quanto que fomos relegadas a um papel bem invisível. Eu anotei algumas coisas em nuvem aqui, e é tudo tão que eu vejo, que eu vi, muitas pessoas, muitas conversas que eu tive nessa pandemia, e alguns discursos também vocês estavam falando de quilombo, mas o discurso de um quilombo que nunca se concretiza, e eu da academia, né? Assim, olhando para a academia, mas aí quando eu vejo coisas como o fórum, os fóruns se estruturaram muito nessa pandemia. O próprio fórum, eu não sabia que a Casa Iabás estava, eu fui só a uma reunião, e eu também vi o quanto que eu sou privilegiada, porque eu tive acesso a muita coisa, eu conheci
bastante gente, assim, eu tenho um celular para estar aqui, por exemplo, para poder contactar Deus e o mundo para fazer um evento desses, por exemplo. E eu também ouvi numa live que eu tive com uma das bibliotecas, eu lembro muito bem, não lembro se foi a Nina Risi, ou se foi a Argentina Castro, que virou para mim, então, um dos meninos que frequenta aqui, a mãe teve que vender o celular, e eles estão sem aula, porque eles precisavam comprar comida. Isso foi bem no começo da pandemia, ainda no Festival Quarentena. A própria Casa das Negras esteve lá, eu lembro, e até hoje vocês estão sobrevivendo a cada mês, tipo, a cada dia, a cada mês, e o Thales, e assim, eu sei que é uma roda de conversa para a gente dizer possibilidades e tal, mas a única possibilidade que eu vejo é essa aqui. É a do Fórum, é o da Rede de Mulheres Negras, é o das Mulheres da Técnica. Eu conheci Marcelino, por isso que eu conheci as Mulheres na Técnica, e é isso, assim, esse chegar junto e vamos fazer, e se der, e tomara que dê dinheiro, porque é para isso que a gente trabalha, para pagar a Enel. Eu adorei também a frase. Mas essa história do edital até rolou nessa última roda, porque é isso mesmo, assim. Eu sei que foi um passo as cotas, mas como é que chega? Como é que vai? Porque eles fizeram como é que fala? Mutirão, não sei onde, no interior, para cadastrar o povo e tal. Certo, mas e depois? Como é que esse povo faz? Assim, mas como é que faz isso no mapa? Assim, as histórias do mapa, então, é massa. Eu não sei para que serve o LinkedIn se a gente tem um mapa cultural. Mas eu também não sei para que a gente coloca aquele monte de informação, se naquela porqueira de pesquisa você não consegue acessá-la. Você não consegue, eu quero alguém da cultura popular, mas eu quero especificamente... Para que a gente bota aquele monte de tags, aquele monte de informação, se a pesquisa não serve para nada? Como é que a gente acha as pessoas? Aí tá aí trocentas milhares... Sério, por exemplo, para cá, eu queria abarcar Deus e o mundo. Por isso que eu fui reduzindo até o ponto de... Porque não tinha aquele mapa e nada é só para quem faz edital. Fui pesquisar pessoas de cultura afro. 65 mil e não sei quantas pessoas. Só vai até a página 3, porque depois ele traz. Mas digamos que eu passasse 65 mil. Mas e se eu quiser restringir a periférico? Se eu quiser restringir a... Não tem como, assim. Para mim, aquilo ali tinha que ser completamente revisto, aquele mapa, completamente. Mesmo. Vamos fazer uma coisa que preste. E eu não sabia que eles não usavam dados. Se eles não usam os dados, para que a gente põe aquilo tudo? Que é preto, que mora aqui, que mora ali. Porque, sinceramente, num lugar em que tem 100 e poucas pessoas, que você vai diminuindo, ele vai dizendo, né? Mas não faz sentido, não faz sentido. Se você quer alguma coisa específica, enfim. Aí você coloca projetos. Até hoje não entendi para que eles servem.
Porque se fosse que nem alguns sites que eu conheço, era para arrecadar gente e tal, mas muito pouca gente sabe que dá para você procurar coisas também, oportunidades. Ou seja, aquilo deveria ser um LinkedIn de cultura e nunca foi. E nunca vai ser, porque ele é mal feito mesmo. Ele é feito só e exclusivamente para editais que as pessoas certas ou as pessoas que escrevem certo. E isso, assim, eu me incluo, porque eu também sou uma dessas pessoas que aprendeu a fazer isso, que tenho condições de fazer isso. Mas, enfim, eu gostaria muito que o MAP um dia fosse um LinkedIn da vida para realmente conectar pessoas aos artistas, à produção, porque está todo mundo ali. Toda a cadeia produtiva está ali, ou deveria, pelo menos. Você não funciona. Eu espero muitíssimo que as cotas deem certo e não sirvam só como desculpa para eles não fazerem mais nada, que acaba sempre virando isso. E é isso, eu fico revoltada, acabo me perdendo. Mas como a gente chegou a comentar na primeira roda, eu creio que às vezes é a força da revolta e da indignação, né? Eu vi esses dias uma mulher preta que eu sempre ouço falando, não despreze as coisas que você faz na força do ódio, porque é uma parte da gente, é uma parte da nossa potência e às vezes é o que nos sobra para que a gente possa brigar realmente. E eu estava aqui ouvindo vocês e pensando que apontar caminhos realmente precisa começar por conhecer as realidades que a gente simplesmente não conhece. A gente acha que realidade é aquele ambiente no qual nós vivemos, nós estamos imersos. Isso aqui é o real, mas isso aqui é somente a realidade que eu conheço, porque ela é bastante maior. E aí, ouvindo vocês, eu fico me perguntando quantas realidades mais, né, que a gente nem sequer sabe como é que funciona. Ao mesmo tempo muito revoltante, né, e gera muita indignação, mas ao mesmo tempo também é bastante impressionante ouvir vocês falando e saber que da potência que existe e do que essa potência pode gerar. Então, aqui mesmo, ouvindo os problemas, os impactos e a gravidade da realidade, a gravidade da situação, eu já pude vislumbrar vários caminhos possíveis que vocês mesmos levantaram, e isso é muito importante mesmo. Né? Então, por exemplo, a questão, a necessidade de que nós nos unamos em rede, que nós continuemos estabelecendo diálogos, que nós continuemos em roda, para não só conhecer as realidades, mas também entender de que maneira é possível mudar essa realidade, de que maneira é possível alcançar outros lugares. A questão de que as cotas nos editais, as cotas nas possibilidades abertas, nas políticas abertas, são muito importantes, mas que não vão chegar a realmente alcançar quem precisa enquanto não tiver nas curadorias, entre os pareceristas, entre as pessoas que escolhem, pessoas que possam ver quem está invisível. Então, se nós só estivermos nas cotas, só vai entrar quem é mais parecido com quem está lá dentro. É bem interessante, porque desde segunda-feira passada, a gente tem conversado, né? Eu tenho conversado em alguns lugares sobre a ideia de, e isso lendo Lélia Gonzalez e Ailton Krenak, sobre a ideia daqueles espaços onde ser humano é algo bastante específico e todos os que estão ao redor estão destituídos de humanidade, onde somente alguns foram convidados para a festa e o resto está todo mundo de fora. E aí, quando você coloca cotas
quando você pensa nas cotas dentro dos editais, isso já é olhar um pouco mais para quem está do lado de fora, mas vamos ver quem está do lado de fora que parece mais com quem está do lado de dentro. E aí, se não tiver gente lá do lado de dentro que realmente se reconheça no lado de fora, ninguém vai entrar. E então, assim, e aí nos leva a um outro caminho que precisa ser visto, que precisa ser olhado. Que editais são esses que não conhecem a realidade, onde as pessoas que mais precisam daqueles lugares não foram ouvidas, nem sequer se sabe como alcançar essas pessoas que deveriam ser as primeiras a ser alcançadas. Então é necessário que haja urgentemente uma revisão de como os editais são escritos, de como os editais são pensados, de quem escreve, e de quais são os mecanismos de aprovação. Eu queria só, assim, que você falou que não foram ouvidas, mas, assim, nunca é, assim, desde que eu voltei, digamos, para Fortaleza, né, é muito nítido isso, assim, as pessoas que sabem são umas específicas, e vai afinando as pessoas do teatro, algumas pessoas do teatro, as pessoas da música, algumas pessoas do... Não é que as outras, esse grande massa de artistas marginalizados não são ouvidos, eles nem sabem que está acontecendo a discussão. Pior é isso, eles nem sabem que está acontecendo alguma discussão. Porque não chega. Não chega. Ninguém ouve e ninguém fala e ninguém procura ir. Tem o Biblioteca Nazária agora, porque as bibliotecas tiveram que parar, né? As comunitárias. Eles estão começando, agora, 1 ano e meio depois da pandemia, eles estão começando a conseguir com que ouçam que eles, eu sou uma biblioteca, ou o Estado, ninguém tem condições mais, entende? Tipo, Eu queria falar uma coisa que é da gente pensar em não, assim, pensando em caminhos, né? Eu acho que a gente precisa pensar caminhos não aceitando o que está posto só porque é posto. Tipo, como é que eu tenho acesso a esse recurso? Escrevendo no edital. Mas por quê? Quem instruiu que para ter acesso a esse recurso tinha que escrever, tem que saber escrever naquele formato e daquela maneira, porque isso não passa pela produção artística da maioria das pessoas. Então, quem instaurou que para ter acesso a um recurso que é da população, teria que ser escrito um projeto e em determinados moldes. Eu acho que algumas coisas precisam ser questionadas na sua raiz mesmo. Talvez um sistema de edital nunca vai chegar a ser um sistema efetivamente democrático, que efetivamente atenda as pessoas que precisam ser atendidas. Talvez um processo de orçamento participativo fosse um processo que abarcasse mais pessoas, que fosse mais comunitário. Mas aí a gente precisa pensar, tipo, porque se a gente tem uma secretaria de cultura que produz cultural como instrumento, e como a Camila diz, poderia ser um instrumento maravilhoso de múltiplas possibilidades, para que a gente se veja, se reconheça, e quando estiver precisando de uma galera para lá, e a própria ferramenta é limitada, para que serve essa ferramenta se nem a secretaria usa os dados que estão na ferramenta? Sabe? Eles não usam. Se você perguntar quantos artistas negros acessaram a determinada política, eles não sabem. Eles não sabem. Pediu a eles os dados, a galera do MPIL, solicitando à Secretaria de Cultura a informação de quantos artistas negros tiveram acesso ao recurso da Lei Aldir Blanc. Eles não sabem.
Eles não sabem, eles não sabe, eles não geram dados. Então a gente, sabe, eu me sinto uma palhaça. Você está horas lá fazendo um formulário, colocando dados em cima de dados, coisa em cima de coisa. Quando você vai lá escrever o projeto, você coloca lá dados em cima de dados, às vezes até IDH do lugar onde você vive pede, mas na hora de gerar uma política não tem dados, sabe? Eles não fazem nada com esses dados. Na verdade, os formulários são feitos não para gerar dados, eles são para dificultar, para criar problemas, para que menos pessoas tenham acesso. Então, o caminho de mudança, né, de possibilidades, de gerar caminhos, tem que partir da gente pensar como são as coisas, que elas estão constituídas dessa forma, porque, tipo, há pessoas que estão vulnerabilizadas, mas por que estão vulnerabilizadas, né? Porque a gente tem que viver cada mês afirmando e reafirmando a importância da existência da Casa das Negras na Barra do Ceará. Por que, sabe? Por que a gente tem que todo mês estar fazendo de novo, sabe, um novo discurso, uma nova campanha, um novo diálogo? Isso não deveria já ter sido visto por uma política melhor? E sem falar na Casa das Negras, todas as bibliotecas comunitárias, pontos de cultura, casas da galera, que não é bem uma sede, mas é porque é o lugar onde a galera ensaia, entendeu? E é o lugar onde a galera produz. Se isso não é visto como, sabe, um ponto de produção cultural, eu acho que a gente precisa pensar mesmo como essas coisas são organizadas, arquitetadas, e entender que tem uma origem racista mesmo, sabe? Na elaboração desses formulários, para que a gente não participe, para que a galera preta não participe, para que os periféricos não entrem, para que o quilombola não entre, para que o indígena não entre, para que a maioria das mulheres não entre também, porque além de racista, também é um sistema misógino, também é um sistema heteronormativo. Então pronto, eles escolheram a LGBT, acabou, vai passar só aquele, sabe? É aquele grupo, o LGBT, que vai ser representativo de todos. Sabe aquela frase que todo mundo diz, boa noite a todas, todos e todes? Gente, não é por, mas tá me dando um ranço, porque tem uma galera que não tem nenhum comprometimento, sabe, com a política LGBT, e aí ela quer resolver com tudo que não foi feito de direção para a nossa população, toda a violência que a gente sofre, dizendo todas, todos e todes, porque ela disse todes, a gente tem que dar o quê? Um biscoito? Eu assim, chocada em algumas situações, mas eu acho que a gente pensar aí como as coisas são formadas, por que são formadas, porque a gente continua em situação de vulnerabilidade. A gente precisa te ouvir. Pensar exatamente a origem das coisas. É porque a gente não tá ouvindo, a gente não ouviu a última frase. Só a última. E tá sendo muito importante. Tá. Você repita. Não. Eu só... Oi, som. Eu só tô tentando me matar com essa ideia de que a gente tem que pensar não só que a gente tá vulnerabilizado, mas por que estamos vulnerabilizados. Que está nos vulnerabilizando? Quem está nesse lugar? Por quê? E ir atrás da mudança, sabe? Em busca da mudança mesmo dos paradigmas. É tão doido esse negócio do quem, né? Quem está nos vulnerabilizando, que aí que quando a gente chega, de repente um movimento desse chega para cobrar, fica também naquela coisa, vamos cobrar a quem, né? Sendo que esse quem já não nos representa de forma nenhuma, já não nem nos ouve de forma nenhuma, né? Tipo, e aí o que eu estava pensando em todas essas falas das meninas também, esse lance da representatividade. Cara, realmente é como é que a pessoa chega e fala boa noite a todas, todas e todes, sendo que a gente não tem todes nas políticas públicas, a gente não tem nos espaços públicos, a gente tem vários cucas aí que a gente não vê ninguém trabalhando, a gente não vê mulheres, homens trans trabalhando, travestis, a gente não vê, sabe? Eu vi uma que assumiu agora, né, de forma babadérrima ali também, já no Centro do Dragão do Mar,
Só que, tipo, gente, quantos espaços a gente não tem geridos pelas secretarias que já deveriam ter essas pessoas? Por quê? Na ponta, a gente já não tem representatividade. A nossa representatividade, até quando tem representatividade feminina, de mulher, é altamente heteronormativa, né? Porque já é justamente pautado nesse quadradismo de você chegar lá e ser heteronormativo. E aí, como é que a gente resolve realmente, como é que a gente cobra quem? Eu fiquei pensando também, quem é que vai viabilizar o lance das cotas? Massa, foi uma vitória esse lance das cotas, mas, tipo, como é que a gente vai saber que realmente foi colocado ali todos que estavam para entrar nas cotas? Sabe? Vai ser que nem a das universidades, a mocinha loira lá, que coloca que é negra, ela pega e passa em medicina, se liga? No lugar do cara preto, favelado, que poderia ter uma porra de uma oportunidade de estar lá. Aí uma moça caga o pau e diz, eu entrei na cota, cadê? E justamente, agora me veio a pergunta realmente desse lance do mapa. Caraca, para que porra realmente a gente faz aquilo tudo se não existe uma estatística de nada? O meu grande professor, o meu grande mestre também, Amaldson Ximenes, era massa, porque ele realmente combatia meio que isso, e ele colocava assim, gente, estatística é que nem fio dental, o essencial não mostra. E realmente você fica, caraca, brother, realmente para que é que serve isso? E para e quando é que a gente vira números e para que nós servimos de números se na ponta não serve de nada? Esses números não são vistos, esses números não são pensados, esses números não são reproduzidos, e etc, etc, etc. Esse lance de os periféricos, né, não terem acesso aos editais, realmente a informação não chega, sabe? A gente tem aí, hoje em dia, eu achei incrível, né, desde a última gestão da prefeita, os Cucas, né, todos os projetos dos Cucas que ela colocou em todas as periferias e tal, e é massa porque a cultura já chegou de um certo acesso ali. Eu acho os projetos dos Cucas irados. Mas, mesmo assim, realmente, esse lance dos editais, ele é altamente elitista e ele já está instaurado para um grupo específico que já sabe como é que funciona. Já tem os textos prontos, já tem os documentos prontos, já tem tudo pronto, e as pessoas que são analfabetas digitais, né? E não consegue. A gente não consegue, realmente, a gente não vê, assim. Realmente não representa todos. Por que a gente não tem nas cadeiras, né, do Conselho Municipal? Uma coisa que a gente estava tentando conseguir também, uma mulher técnica na cadeira, né, o fórum técnico na cadeira. E com quem é que a gente consegue isso, entendeu? E é muito doido porque às vezes é essa questão de tipo, tá tudo funcionando, mas tá tudo funcionando para quem, né? Tipo, como é que essa informação chega nas pessoas de para que deveria funcionar, né? Tipo, o auxílio não chegar para todo mundo, a oportunidade não chegar para todo mundo, sabe? Tem gente que está tentando viver de arte real, né? E arte para várias pessoas, não só para ela mesma, porque tem gente que quer ser artista estrela e tarará, massa, não julgo. Mas tem gente que só quer viver de arte. E a gente pode conseguir realmente, porque eu consigo viver, há 10 anos eu vivo de arte, exclusivamente de arte. Mas para que elitizar tanto, né? Eu, desde 2016, eu presto serviço na Escola Porto Iracema das Artes. E é muito doido, porque ali do lado existe a comunidade do Poço da Draga. Mas a comunidade do Poço da Draga não chega. E o projeto daquela escola era para ser principalmente ali para a comunidade do Poço da Draga, para viabilizar o ensino audiovisual, o que tivesse naquela escola para o Poço da Draga, justamente porque é uma comunidade muito próxima. Só que a galera não entra, sabe? Tipo, como é que uma coisa do governo é tão elitista, né? E aí você reclama e tal, mas é um negócio muito doido, muito, muito institucional instaurado, que se você reclama com quem você sabe que pode resolver, você é o quê? Taxado de louco e, bom, né, a política do cancelamento tá aí. E é muito doido. Nem tá de louco só, né? Você entra na lista negra. Exatamente. E aí é foda, a gente fica com amarrado, pensando o que é que a gente faz da vida, porque a gente está vendo que é um monte de coisa errada, que poderia ser massa, que várias coisas, e
e a gente não pode falar, né? E aí eu acho que justamente depois, na pandemia, a pandemia, na real, ela meio que jogou a merda no ventilador, né? Realmente tudo que a gente já vivia só ficou escancarado agora. Porque quando por exemplo, se a Liana chegasse para mim e é totalmente uma coisa fora da minha realidade, a Casa das Negras, e eu ia pensar, caraca, a Casa das Negras é foda. Mas, tipo, não é a minha realidade. Então, como é que eu vou saber que realmente ela precisa? Que tá ali tentando instaurar uma coisa, todo mês tá ali se reafirmando junto com a galera e tudo mais. E a gente só teve acesso a descobrir a tudo isso, a vulnerabilidade de todas as pessoas na pandemia, porque justamente ficou escancarado, né? Que antes não era. Antes a gente só sabia, tipo, tava ali, a gente sabia, cada um tem seus problemas, tá, pá. Mas agora na pandemia foi jogado, assim, na nossa cara, né? E como é que a gente resolve isso? É realmente só nesses movimentos. Como foi que a gente conseguiu começar a mover alguma coisa, começar pelo menos a fazer a galera se remexer na cadeira, né? Foi com os movimentos, foi com as perguntas, foi com as arguições, de a gente chegar numa reunião do Conselho Estadual de Cultura e perguntar, mas por que isso, por que aquilo, por que aquilo? E é tão louco que a galera só sabe os mesmos textos. Você faz 3 perguntas diferentes, as 3 respostas são do mesmo jeito, só muda algumas coisas assim, porque parece que eles decoraram aquilo ali, e eu acredito que é isso que acontece, né? Decoram e aí vão responder naquele padrão ali. Mas o pior é que se não for a gente que está nessa ponta, se não for a gente que movimenta essa parte cultural não elitista, porque assim, hoje em dia, depois de trabalhar tanto tempo com a cultura, né, eu separo muito a cultura do que a gente vive com o entretenimento. A gente sabe que existe gente que está trabalhando com o entretenimento, mas a galera do entretenimento não quer saber disso, não está aqui que nem a gente, nesse nosso time, tentando falar de cultura. Na cabeça dessa galera, cultura é aquilo ali, cultura é o Teatro do Rio Mar. Massa, né? Tá resolvido. Mas a gente que é da cultura e que vive da cultura, a gente só pode cobrar realmente o povo da cultura e se unindo mesmo, né? Tendo o mínimo de empatia. Cara, assim, tipo, a galera da música, né? Eu sempre falo pra galera mesmo, é todo mundo muito desunido, velho. Eu nunca vi um fórum, um grupo tão unido quanto o pessoal do teatro, que eles podem até competir entre eles mesmos, mas quando é para resolver uma coisa que eles sabem que tá errada, eles se juntam, isso é louco. É movido pela força do ódio, né? Aquela coisa, a Simone tava comentando, cara, mas o ódio ele movimenta mesmo. Tem uma amiga minha que ela também só é movimentada na base do ódio. E a gente tem que ter. A gente não queria ter, mas se é o que movimenta a gente vai ter, sabe? Porque às vezes jogando ódio na cara de alguém, pode ser que essa pessoa se toque de alguma forma, né? E aí isso quer dizer o quê, Camila? A gente vai até às 11 aqui. Eu jamais interromperia. Mas enfim, Gente, eu queria mais pautar pausa. esse lance mesmo da representatividade, né? De que, massa, cada vitória é muito importante, mas a gente também precisa ter a vitória da representatividade. Eu acho que é isso que vai movimentar, e eu acho que é isso que é urgente. Se a gente não tiver gente representando a gente, né? Gente que entenda como é a minha vida, gente que entenda como é a da Liana, como é a da Fatinha, a gente não consegue, e é isso que é urgente. Pessoas que representem, né? Deixa eu acho que é isso que eu preciso falar. Quando a Nayara traz, quando todas trouxeram essa questão da representatividade, né? E quando a gente olha para aquelas curadorias, né? Assim, é de dar ódio mesmo. Né? Aí eu lembro da Audre Lorde, né? Quando ela fala sobre os usos da raiva, né? Assim, como a gente traz essa raiva e, sei lá, coloca ela da melhor forma e transforma através dela. Eu fico pensando nessas curadorias que, inclusive, alguns editais que surgiram, né, nesse período agora, que era voltado para esse público, você via que lá no texto, tudo lindo, maravilhoso, né, assim, o domínio técnico das palavras, tanto por cento para o interior, e para pessoas pretas, indígenas, quilombolas, LGBTQI. Mas aí, quando você vê a curadoria, né,
assim, é de dar ódio mesmo, é de dar uma raiva, porque você diz, gente, ninguém me representa nessa curadoria, né? E aí, isso para mim só tem um nome, é oportunismo mesmo, sabe? Assim, de saber que é uma questão tão delicada, de saber que são questões que são pautas urgentes. Aí essa galera que tem esse domínio de saber escrever, que está dentro desse panelaço, que está dentro da história, faz um edital assim, que rola muita grana, sabe? Quando essa grana, por exemplo, da curadoria, que eu sei que ninguém faz nada daquilo de graça, poderia ficar para curadores e curadoras pretas, indígenas, LGBTQIA+, sabe? Assim, eu acho de um descuido assim horrível. E ainda uma outra questão que foi o que aconteceu com o nosso grupo, com o Cantando Marias, né? Das pessoas começarem a chamar a gente muito em cima da hora. Aí eu comecei a dizer que não importava quanto fosse o cachê, a gente não iria, sabe? Para quando chama a gente, tipo, a história já está rolando há não sei quanto tempo, as curadorias acontecendo, aí lá no final, 2 dias para o evento, aí lá vai a gente correr, tem que correr atrás do figurino, tem que ensaiar, tem que aquilo, eu digo, ninguém vai fazer isso com a gente, sabe? Porque existe um lugar que eles não conseguem nos colocar enquanto um espaço de valor, mas nós temos um valor nisso tudo. E eu acho isso terrível. A gente não vai mais aceitar isso. E aí, eu lembro que a gente participou de um evento e um músico que tem muito tempo que não mora no Cariri, um cara branco que está em alta circulação no Rio de Janeiro, sabe? Há muito tempo já fazendo muita coisa. Depois que eu vi ele falando no vídeo, me deu ódio, porque ele falou desse jeito. Sim, mas aí nós colocamos muitas mulheres na programação, porque é importante, né, colocar as mulheres. Assim, ele querendo entrar dentro de uma pauta de gênero, quando você vê que nem sequer ele estava preparado para falar aquilo. Não é só colocar a mulher por colocar a mulher, tem toda uma questão em torno disso, né? E se você vai falar, você tem que realmente estar muito sensibilizado com tudo aquilo. Você tem que ter uma ligação intensa, tem que ter uma ligação honesta, sabe? De trabalho, não precisa ser, eu sou militante de 30 anos a fazer isso. Mas não, mas quando chega direitinho, o coração da gente sente, né? E aí, eu lembro que eu fiquei muito puta com isso. Aí traz mulheres para dentro do evento, de fato tinha assim um número bem considerável de mulher, mas essas mulheres não falam, por exemplo, por que eles também não pensaram em criar uma roda de conversa, né? Criar até uma situação de tensão, porque se você quer lidar com questões de mulheres pretas, indígenas e periféricas, não tem como você não querer abrir discussão em torno disso. Aí vamos colocar elas no evento, porque aí nós calamos essas mulheres de alguma forma, né? Quando não traz as discussões mais tensas. Se não quer tensão, então não faz, vai fazer outra coisa, não chama a gente, né? E aí quando eu vi aquilo, eu digo, gente, não, eu não acredito nisso. E aí foi quando eu comecei a dialogar com essa raiva que vocês colocam, né? Vocês tanto colocaram aí, com esse sentimento mais ácido mesmo, para dizer, a gente não precisa disso, nós não vamos aceitar isso, sabe, não vai rolar. O cara que já está não sei quanto tempo fora daqui, parece que fez um favor para a gente, né, quando não deu sequer espaço para um diálogo. É muito melhor você colar com uma humana e fazer um trabalho que você sabe que ele é muito mais fortalecedor, que a moeda é muito mais foda, no sentido de dizer, essa é uma troca que é mais que uma troca, é um legado para a gata que vai chegar daqui a 5 anos, sabe? Depois de mim, do que fazer essa troca por essa moeda, que é uma moeda que é só aqui nesse instante, que não é uma semeadura, não é uma história para frente, né? É uma história daquele momento. Então, eu acho muito importante ouvir isso de vocês também, porque é esse o diálogo que acontece aqui, né? É esse o diálogo que acontece aqui entre nós. E para nós, mulheres aqui do Cariri, é ainda algo muito novo, né? Porque não se discute, a gente viveu, assim, nesse espaço da música,
um período de sufocamento muito grande, são décadas de sufocamento. Da minha geração, de mulheres cantoras, eu sou a única que não deixei de fazer, né? Não era falando. Eu sobrevivo disso há 10 anos. Né? Ninguém sabe, pode não ser a sobrevivência perfeita, mas a gente está sobrevivendo disso há tanto tempo, é uma resposta para o que a gente de fato quer. Ninguém, como já dizia a Vilma Reis, assim, eu não vim nesse mundo para dar uma voltinha, não. Né? Então, ninguém está nessa escolha, né, de profissão para dar uma voltinha. A gente está porque a gente, de fato, quer fazer uma história, quer construir uma história. E quando eu olho para 20 anos atrás e eu vejo que as mulheres que eu, inclusive, tinha enquanto referência não cantam mais, e aí não são aquelas histórias, eu optei por não cantar porque, de repente, eu não me vejo mais nessa profissão. São desfechos, assim, muito deprimentes, né? Para que elas não continuassem mais cantando. E eu não quero ser essa mulher. E eu não quero que outras mulheres que venham depois de mim sejam essas mulheres que vão ficar para trás, né? Sem nenhuma perspectiva. E não é uma escolha fácil, né? Eu percebo hoje que não é uma escolha fácil. E quando eu vejo as mulheres que chegam nessa geração, ainda com o sufocamento, de entenderem que elas não podem não conquistar esse espaço, mas aí a demanda é tão grande, né? Você vê em todo lugar uma mulher artista da música, aqui no Cariri aparecendo, eu digo, gente, não dá para a gente continuar sem discutir. E eu não quero ser nenhuma liderança política em torno disso, eu não tenho nenhum desejo, sabe, de ficar à frente ou... não é isso, eu quero estar ali junto com elas discutindo isso, porque também não dá para sentir tudo isso e ficar só guardando para si, entendeu? Não tem como você sentir esse turbilhão de coisas e do nada, um dia de madrugada, mandar um textão para a Simone, porque é muita coisa que vai ficando dentro da gente e a gente precisa discutir, senão a gente não existe, né? Quantos e quantos outros anos a gente vai enfrentar ainda de tantos silenciamentos, né? De tantos apagamentos, de tantos caras que fazem tão ruim, né? De caras que só estão ali porque são homens, né? De tantas outras histórias que nos anula, né? Enquanto artista, enquanto mulher. Eu me nego a esse lugar, né? Eu me nego há muito tempo, eu já pago um preço muito alto há muito tempo, mas eu vou aqui. Eu vou indo, sem essa pretensão de liderar, nem de nada, mas de estar discutindo entre as minhas, como eu estou fazendo agora com vocês. Então, é muito importante, sim, ouvir vocês é muito importante. Eu não lembro, tirando Cantando Marias, né, que são mulheres que estão comigo nessa caminhada na música, e a gente tem sempre esse diálogo. Eu não lembro de ter tido um diálogo tão aberto com outras mulheres, né, pensando todos esses lugares que a gente passou aí. Assim, realmente é muito importante. E aí a gente ocupar esses espaços públicos com discussões. Acho que foi Liana que falou sobre o fórum, né, Liana? A gente começar a criar esses espaços de discussão. Eu acho que é muito importante, gente. E essa conversa hoje foi muito fortalecedora para mim. Eu não quero nunca mais deixar de conversar com vocês. Vocês já criaram um grupo no WhatsApp? Vou criar. Então, que diálogo poderoso, que troca incrível, assim, é muito importante, como a Fatinha acabou de dizer, é justamente desse diálogo que nascem as possibilidades de caminhos. A gente está encerrando, infelizmente, esse diálogo jamais esgotaria o tema, mas a gente precisa encerrá-lo em algum momento, então vou convidá-las, mulheres, para suas falas de despedida. Fatinha Gomes, vamos começar. Vamos terminar como a gente começou, então. É com você. Como já foi tão bem colocado, né? Assim, são questões que não se esgotam nunca. São coisas que vão sendo colocadas e que precisam realmente serem dialogadas e que precisam chegar nessa instância, né? Do poder público para que haja realmente
um acolhimento para que haja um diálogo maior em torno dessas questões e, óbvio, resoluções, né? Não adianta tantos questionamentos e tantas colocações se quem está lá não vai conseguir dialogar conosco, não vai também tentar trazer resoluções. Eu quero agradecer ao espaço, junto com a Simone, com a Nayara, com a Camila e com a Liana, dizer que foi muito importante esse encontro, dizer que eu estou aqui, que quero continuar conversando e quero continuar sendo parte dessa força que soma, né? Que soma para o melhor. É isso. Muito obrigada a todas por esse momento de muito crescimento. Eu evoluí, assim, acho que uns 10 anos. Muito obrigada. Nós crescemos juntas. Nayara, sua fala final. Eu disse que estava comentando com a Camila que eu ficava até 11 horas falando, né? Realmente não se esgota, assim. Não se esgota mesmo, mas é importante mesmo, como a Fatinha falou. E principalmente quando a gente acha que a gente não vai fazer diferença nenhuma, inclusive só falando, na verdade a gente faz diferença pra caramba, porque a gente vai fazendo diferença para outras. E quando a gente remexe em outras, quando uma mulher consegue, né, tocar outra dessa forma de tipo de representatividade, a gente consegue mexer um turbilhão, porque aquilo ali vai ressonando demais, né? A gente consegue ser uma tempestade. Em algum momento é a gente que realmente que vai revolucionar isso. A revolução é feminina, não tem como a gente sempre foi, né? Sempre partiu deste movimento de revolucionar, sempre foi feminino, assim. E é isso, eu queria também deixar justamente aqui essa questão de agradecer demais a fala de todos, conhecer todos, né? Isso só mostra também o quanto eu também particularmente me limito dentro da minha pequena existência aqui, né? Que a gente vai sendo atropelada a cada dia, porque tanta coisa acontecendo, é golpe em cima de golpe, e a gente vai sofrendo muito com tudo isso. Mas é importante, pelo menos, a gente lembrar da realidade dos outros, mesmo que eu não consiga viver a realidade daquela outra pessoa, pelo menos eu enxergá-la. Isso é importante, né? Eu acho que o mais importante é a empatia. O ser humano, ele se diferencia dos outros animais pela questão da compaixão e empatia que ele pode ter pelo próximo, né? Se eu não tenho lugar de fala, eu posso dar o lugar a quem tem a fala, né? Tem empatia por aquilo, porque aquela realidade é tão verdadeira quanto a minha. Então, façamos aqui, né, a partir daqui uma corrente, continuamos a partir daqui a uma corrente, a partir de tudo isso que aconteceu de ruim na pandemia, que a gente continue consiga transformar numa corrente positiva. E é isso. É isso, que a gente continue. Obrigada, Nayara. Liana Cavalcante. Gente, eu queria muito agradecer pelo convite, agradecer por estar aqui, agradecer aí às mais velhas e às novas pela oportunidade, agradecer aos guias que me acompanham, por esse diálogo. Eu fiquei muito feliz de conhecer um pouco de cada uma, de rever a Simone, de rever a Camila. Eu fiquei muito feliz por esse momento mesmo de partir. E esse momento revela o quanto é potente esse lugar de diálogo, da formação de rede, de como quando a gente se encontra, quando a gente troca experiências, fica tudo mais claro, fica tudo revelado, fica tudo mais possível. Então, que a gente possa fazer das nossas redes também lugares de cura, né? Porque eu sei que todo mundo é muito adoecido, né? Por todos os contextos, mas que esses diálogos sejam também espaços de cura, espaços de renovação, para que a gente possa seguir lutando, né? Seguir lutando, muita coisa para construir, muita coisa para fazer, e a gente não pode ficar parada, a gente tem que estar em movimento, se apoiando umas nas outras. Muito obrigada, Fatinha, muito obrigada, Nayara. Feliz demais de conhecer vocês também, viu? Muito feliz.
E aí, gratidão ao Júlio das Pretas por estar fomentando esse diálogo. Obrigada, gente. A gente que agradece. Obrigada, Liana. Camila Santino. Eu vou deixar esse ar. Eu não sei o que eu poderia falar melhor do que as meninas falaram. Eu só tenho a agradecer de novo a todos os que passaram, a todos que irão vir. Isso aqui realmente é para ter essa rede, para que várias narrativas se encontrem de mulheres que acabam tendo as mesmas histórias em realidades diferentes e que a gente sabe, né, que é o lugar e a cor e a etnia dos povos que a gente vem que faz isso. E a orientação e gênero. Mas, resumindo, eu estou muito feliz, eu estou muito emocionada, estou de cabeça aqui com as várias conexões que vocês fizeram no meu cérebro. E eu já aqui fazendo todas as organizações para que o próximo ano eu consiga fazer do tamanho que eu queria fazer esse ano. É isso. Muito obrigada, Camila. E eu preciso agradecer a todas vocês que participaram, que aceitaram o convite para estar aqui presente, para ter essa conversa, esse diálogo tão potente e tão repleto de possibilidades, que, como a gente tem falado aqui, não se esgotam, mas que é bastante importante, inclusive para que a gente possa conhecer realidades. Não é isso? A gente gostaria de agradecer a Ponte Libras, também parceira aqui presente nessa programação do Júlio das Pretas. Eu queria dizer que para esta programação, você pode participar da contribuição voluntária. Para participar, é só vir aqui na descrição do vídeo, ou então no QR Code que está nas redes sociais, nas redes sociais do Mulheres da Música. Convido todos vocês a conhecerem. Essa é uma programação do Mulheres na Música, dentro do Júlio das Pretas, então eu convido vocês a conhecerem e seguirem as redes sociais, tanto do Mulheres da Música, quanto do Júlio das Pretas. Muito obrigada e até a próxima Pretas em Roda. E fora Bolsonaro!